Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande as suas sugestões de pauta para cbisai@gmail.com, esse e-mail aparece na sua tela, e nos envie sugestões de temas, convidados do seu interesse, todos eles relacionados ao mundo jurídico. Este é o foco desse programa, um programa que está na sua 6ª temporada e vem levando até a sua residência com muita humildade, um programa plural e democrático, para que se discutam, então, questões relacionadas ao mundo jurídico. Meu convidado de hoje, professor Guilherme Volpato, professor universitário, mestre em Direito, egresso do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo. Agradeço o convite, fica uma honra poder retornar a essa instituição que me formou e eu carrego no meu currículo a honra de ser formado na Universidade Franciscana. Sabe que esse ano o curso de Direito aqui da Universidade Franciscana completa 20 anos, Guilherme. São duas décadas já de muito trabalho, muito zelo, muita dedicação, tentando construir um projeto, sempre tentando, né? Porque, por óbvio, as coisas nunca estão prontas e a gente tem que ter humildade suficiente para reconhecer isso. Construindo um projeto de ensino qualificado, um ensino realmente diferenciado dentro da perspectiva jurídica da atualidade aí. Mas queria te ouvir um pouquinho, né, sobre as funções do Supremo Tribunal Federal, sobre o papel do Supremo hoje na democracia brasileira. Eu acho que esse é um tema interessante para conversar sempre, né, Guilherme? Com certeza. E, na verdade, foi um tema que eu acabei aprofundando nos estudos, pós-graduação, no mestrado, voltando um pouco para a temática do direito previdenciário, que é a área que me afeta. Durante os estudos a gente começa a entender o porquê das coisas e começa a lembrar, inclusive, de aulas como a sua no Direito Processual Civil, onde se diz que nada vem do nada, e entender a relevância ou por que o STF tem o poder que ele tem hoje. E a gente entende tudo um pouco a partir da Constituição de 88, que foi um movimento de ruptura democrática, uma ruptura com o antigo regime, e onde o legislador, o constituinte originário, devia ter os seus problemas na época e não soube, ou na sua maneira, ou da melhor forma possível, tentou criar uma solução que foi juntar o sistema common law com o civil law, e acabou que o Supremo Tribunal Federal hoje ele tem as duas características, e aí a gente pode comparar com o Tribunal Constitucional alemão e com a Suprema Corte Americana, e poderia-se ter ou tem-se vantagens e as desvantagens disso, e acaba que o Supremo hoje ele tem uma posição de destaque que, na verdade, muito pode ser por parte dele, essa conduta, mas também por parte da legislação e do que a sociedade vem pedindo. A gente vê que em tempos de Estado Democrático de Direito, o polo de tensão acaba ficando no Poder Judiciário, porque no Estado liberal acreditou-se no legislador. No Estado Social se acreditou no Poder Executivo e na ausência dos dois acabou sobrando para o Poder Judiciário. E no Brasil em específico me chama a atenção algumas situações. Por exemplo, os ministros do STF, além de serem indicados pelo Presidente da República, e claro, passam pela sabatina no Senado Federal, mas eles têm um cargo vitalício, não há uma oxigenação, não há uma necessária democratização ou o caráter republicano ali, coisas que nós vemos na Alemanha. Na Alemanha, o Tribunal Constitucional é composto por 16 ministros, mas lá, diferente daqui, lá nós temos indicações dos 3 poderes. Afora isso, se nós olharmos lá no artigo 92 da Constituição, vai dizer que o Supremo Tribunal Federal é um órgão do Poder Judiciário, e lá na Alemanha não, lá é um poder autônomo. Então isso vai trazer repercussões para o Poder Judiciário ou não, ou o Poder Judiciário ganha muita força com isso. Outra questão interessante é que a gente sempre discute, os juízes norte-americanos e a Suprema Corte, os juízes são eleitos. Então, em tese, eles poderiam fazer lei porque eles são eleitos pelo povo, ou eles têm legitimidade democrática, diferente do Brasil, onde eles não são eleitos pelo povo. Agora, na tua concepção, por que o Supremo chegou nessa condição que tem hoje? De, vamos, entre aspas, legislar tanto. Por que isso? Quais são as razões, inclusive históricas, se tu quiseres elencar, que levaram o STF a essa condição? Eu acredito, e com base no que eu tenho estudado,
que primeiro a gente tem que fazer uma distinção que é bastante importante, principalmente para a academia, né? A distinção entre o ativismo judicial e a judicialização da política. Né? Então, no segundo pós-guerra, ou com o estado de bem-estar social, com o welfare state, e o próprio Canutilho diz isso, né? Que a Constituição é uma carta de promessas. Então, a Constituição começou a prometer muito, mas, por outro lado, não se tem as condições, ou o Poder Executivo não tem condições de implementar. E, na falta da implementação da lei, vai competir ao Judiciário fazer o julgamento. Então, a judicialização da política é uma coisa natural para esse momento histórico que a gente vive. Agora, o problema é o ativismo judicial, quando o juiz chama para si a responsabilidade, né, e a gente já falou sobre isso um pouquinho, né, o legislativo ele é omisso, né, e nessa omissão, um dos três poderes acabar se tornando polo de tensão e, a partir disso, ele começar a resolver casos concretos de uma forma não democrática. Né? Porque, como a gente falou, aqui no Brasil, os ministros não são eleitos diretamente pelo povo. O que acontece na conjectura brasileira é o fato de que o legislativo ele não consegue agir na mesma proporção em que a sociedade evolui. Né? A sociedade tem a sua velocidade e o legislativo, por ser dependente de um sistema burocrático no processo de edição da lei, ele não anda na mesma velocidade que a transformação social anda. Então, claro, isso gera um problema, que por vezes até a ausência de lei para regrar determinada matéria, e isso acaba descampando aonde? Né? Descampando justamente no Poder Judiciário, e aí, claro, chegando até o Supremo. A gente que é da área sabe a dificuldade que é para uma ação judicial chegar até o Supremo Tribunal Federal, né? Não é tão simples assim, por óbvio, salvo os casos em que há prerrogativa de foro. Para um processo chegar até o Supremo, ele tem todas as instâncias ordinárias anteriores para preencher, inclusive esse é um requisito de admissibilidade para se chegar lá. Então, quando vejam que mesmo que tenha toda essa demora, é muito possível que chegue algo que não tem regramento específico no Brasil sobre aquilo. E aí nós estamos diante de um caso denominado pela literatura um hard case, né? Um caso duro, um caso que não tem regra específica. E aí nós temos um problema, então, porque da onde vai ser tirada essa regra? Se 11 decidirão sobre a instituição de uma regra, portanto, capaz, entre aspas, de também solucionar aquele caso concreto. É difícil isso, é complexo. Vejam que essa foi uma atividade, em alguma medida, outorgada pelo texto constitucional. Ele autoriza isso, né? Que o judiciário haja. Claro que nós também, enquanto acadêmicos, temos que estabelecer limites para isso. E aí que está o ponto central. Até onde é admissível democraticamente e legitimamente, e inclusive também validamente, aquilo que se diz no âmbito desse tribunal, que é a Corte Constitucional, né? É o principal tribunal desse país, é onde realmente as coisas se decidem. Me chama a atenção, né, nesse ponto que aí o Supremo Tribunal Federal ele pode, ao mesmo tempo, declarar uma lei inconstitucional, ele pode também fazer uma súmula vinculante. Né? Mas, retornando a esse ponto, essa questão que tu me traz, um caso que é bastante peculiar é a questão do reconhecimento da união estável e da homoafetiva. Né? Porque a Constituição fala que família é ou o casamento ou a união estável entre homem e mulher, e aí por uma lacuna legislativa e pelas mais variadas razões, né, seja pelo conservadorismo dos legisladores, chegou ao Supremo e o Supremo entendeu que, e eu pessoalmente concordo, família, claro, tu tendo ânimos é o suficiente, mas me parece que ultrapassa a barreira quando o Supremo Tribunal Federal vem ele e diz, não, a família a partir de hoje ou a gente reconhece a união homoafetiva, né, impede a legislação e a própria Constituição não faz. Esse é um exemplo interessante. A gente tem que explicar isso, né? Principalmente para quem nos vê e nos ouve e não é da área jurídica. A gente não contesta o resultado. O teor. Né? O problema é o fundamento que é usado para aquilo ser concedido. Veja que no ano de 2016, aliás, nós tratamos isso de outros programas aqui, né? Quem for no canal YouTube ali vai conseguir visualizar isso. Nós tratamos aqui
também por obra do Supremo, houve no ano de 2016 a equiparação entre as figuras do cônjuge e do companheiro, para fins sucessórios. Então, quem vive em união instável hoje, basicamente, tem a mesma situação sucessória que o cônjuge. E o Código Civil Brasileiro ele não diz isso. Aliás, o Código Civil Brasileiro, no artigo 1790, só para a gente colorir um pouco essa discussão, né, ele traz um tratamento sucessório específico para a figura do companheiro. E outro artigo do Código traz a modalidade sucessória específica da figura do cônjuge. Veja que o legislador não quis isso. O Código Civil Brasileiro, lá em 2002, 2001, 2000, que foi quando se enfrenta a matéria de forma mais decisiva, ele foi profundamente discutido tanto na Câmara quanto no Senado. E o nosso parlamento não quis isso. E 11 ministros quiseram isso no ano de 2016. A gente não contesta, nesse caso, como no do casamento homossexual, a gente não contesta o resultado. A gente há de concordar com isso. Não há diferença jurídica entre casamento e união estável. Até porque são ambos projetos que geram a felicidade das pessoas e não há direito que possa ser contrário a isso. Agora, o fundamento que é usado, porque, claro, o equívoco no fundamento pode gerar o equívoco na decisão também, em outros casos. E é isso que a gente tem que cuidar. E não, no direito a gente tem que estar sempre alerta, né? Sempre com a luzinha acesa, aquela de não se deixar seduzir pela ementa. A gente tem que ver o fundamento que foi usado. E, claro, jogar esse fundamento dentro de uma perspectiva de validade, para verificar se ele encontra subsídio em panoramas de intuito democrático do próprio Estado, porque, ao fim e ao cabo, a Constituição Federal, que está aqui na nossa mesa, inclusive, né, ela vai dizer que o Brasil é uma república democrática federativa e vai instituir uma série de princípios que vão dar conta disso. E nós temos que preservar em todos os níveis, dentro da sala de aula, na advocacia, né, nos processos judiciais. É complexo isso, né, Guilherme? Eu costumo dizer que no direito os fins não podem justificar os meios. E aí a gente entra no problema da autonomia do direito. Exatamente. Porque a solução pode ser boa, mas se o processo em si, para a construção dessa decisão, não foi boa, ela vai sofrer de algum vício em algum problema, em algum lugar ela vai encontrar um problema. Esse tema da autonomia do direito é interessantíssimo. Acho que a gente pode voltar, que agora precisamos fazer uma pequena pausa de 30 segundos no máximo. A gente volta no segundo bloco para tratar disso. Pode ser, Guilherme? Claro. Então, como disse, super rápido, 30 segundos no máximo, nós já retornamos. O que é conhecimento? É um valor que se constrói à base do diálogo, sabendo que as relações ditam a ética desse novo mundo. Mais conectado, mais universo. Conhecimento de verdade depende de você. Vestibular de Inverno da UFN. Prova em 21 de junho. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar sugestões para o e-mail que está aí na sua tela, cbisaí@gmail.com, sugerindo convidados, sugerindo temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico. Porque, como sempre digo, este é o foco central deste programa, o tema é Direito, que está na sua 6ª temporada. E semanalmente tem a possibilidade, então, de levar até você temas relacionados ao direito, a essa ciência tão complexa, instigante e de cultura geral, não é, Guilherme? É verdade. Meu convidado de hoje, professor Guilherme Volpato, professor universitário egresso aqui do curso de Direito da UFN. Tem boas lembranças aqui da graduação, Guilherme? Boas, muito boas. Eu estava até conversando antes. Eu ingressei em 2005. Retornei a Curitiba, minha cidade natal, e acabei voltando para me formar em 2009. Voltei em 2009 e me formei no final de 2011. E uma coisa que sempre chama atenção é a qualidade do corpo técnico. Além de se ter professores que são exclusivamente da área da docência, na área da pesquisa, nós temos professores da área prática, e isso, para quem advoga, para quem pensa em advogar, ou a carreira que pretender seguir, é fundamental na formação de um aluno, porque tem-se
a oxigenação da ideia, vem a teoria, mas vem a prática aliada. Eu acredito que teoria e prática, e isso não se cinde, a teoria está na prática, assim como a prática está na teoria. Né? Então, eu tenho muitas boas lembranças e excelentes recomendações. Agora, tu sabes que, né, aproveitando esse gancho, há uma outra característica desse curso que tem relação com o tempo em que esses professores estão aqui. Tem professores aqui com 10, 15, 20 anos. E a mantença desse grupo, de um grupo mais, um grupo pensante, um grupo de todos esses anos, é muito importante assim, para que um curso realmente atinja os patamares que esse curso vem alcançando. Mas olha só, falávamos ali no final do primeiro bloco sobre a questão da autonomia do direito. Né? Eu queria que tu explicasse isso. E já te provocando, até que ponto é possível dizer que há problemas no universo da autonomia do direito nas atuações do Supremo Tribunal Federal? Bom, com relação à autonomia do direito, o estudo do direito, né, o direito é uma ciência autônoma. Né, autônoma no sentido de que tem objeto de estudo próprio, né, ela tem a prática própria forense, né, ela tem a prática jurídica, né, então ela é uma ciência como é a medicina, uma ciência, a arquitetura, uma ciência, né, e cada uma com as suas peculiaridades. E o problema na autonomia do direito, hoje, ou em tempos modernos, né, tem doutrinadores que falam nos predadores do direito, né, que existem algumas características ou algumas espécies de funções ou de ciências que acabam se imbricando com o direito, e o que é natural, né, nenhuma ciência é... ou como pretendia Hans Kelsen, a ciência pura do direito. Não é blindada. Não é blindada, mas ao mesmo tempo tem que se guardar a autonomia, e a autonomia pro direito em especial tem que estar na Constituição Federal. E a partir do momento que eu pego a Constituição Federal e por algum argumento, política, econômica, moral, religião, eu acabo cedendo o direito perde. E quando perde o direito, não perde só o direito, perdemos nós como cidadãos e perdemos nós enquanto Estado democrático de direito. Né? As pessoas às vezes não entendem quando a gente relaciona o direito com a política. Né? É evidente que é possível até afirmar que o direito é fruto da política, de conquistas políticas, e isso é inegável. Agora, na medida em que o direito é construído, em que ele é elaborado, ele faz parte de um sistema próprio, do próprio sistema jurídico, ele compõe o sistema jurídico. E é esse sistema, né, que não pode ser vilipendiado, aí, não pode ser atacado por outros sistemas como economia, aí política de novo, moral, religião, etc. Levando isso para uma construção ainda mais profunda. Não é possível no mundo decisório jurídico que esses elementos contaminem as decisões. E aí, claro que se fala tanto em preferências pessoais, né, em não deixar que isso... Não interessa a ideologia política do ministro do Supremo, não interessa qual é a religião que ele frequenta, não interessa, as suas preferências pessoais são irrelevantes. Ele deve respeitar, veja, a gente falar nisso é falar do óbvio, né? Mas ele deve respeitar o sistema, porque se assim não o fizer, estaremos diante do problema da autonomia do direito, estamos ferindo isso. Veja que é falar do óbvio, mas não é. É verdade. E principalmente no que a gente chama de função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal. As pessoas, muitas vezes os próprios estudantes, têm uma visão equivocada da função contramajoritária, quando entendem que a função contramajoritária é defender a minoria. Em algum momento pode ser, mas não é essa a função, defender a minoria, defender a autonomia do direito ou defender, em última ratio, a própria Constituição Federal. Claro. Então, de novo, né, até porque nesses tempos de polarização é importante falar que nós não somos contra o reconhecimento da união homoafetiva, né, de forma alguma, muito pelo contrário, né, mas aqui nós não estamos discutindo uma questão moral. Moral, exato. Aqui nós estamos discutindo direito, e falando em direito, hoje a Constituição ela tem o texto, é bem claro que a união homoafetiva, ou a união homoafetiva não se reconhece como família na Constituição. Então, de novo, né, os fins não podem justificar os meios. Né? Agora, essa confusão entre moral e direito é uma confusão histórica, né? E ela está longe de ser resolvida. Nós temos passagens, assim, juridicamente falando, muito interessantes para o enfrentamento dessa questão. E realmente é uma questão delicada, né? Porque há uma tentativa, num determinado momento, de matematizar a moral. Se você for lá para a filosofia do racionalismo, século XVII, XVIII, é isso que acontece lá. Leibniz talvez seja o principal filósofo racionalista aí que vai ter a missão de
de defender essa tese. E vejam que nós estamos falando da filosofia do racionalismo que, a seu modo, ela acaba desenhando o que viria nos séculos posteriores. Né? As pessoas não entendem por que tem tanta lei, por que tem tanto código. Porque houve um determinado momento da história em que... Foi importante isso. Lógico. E isso foi importante justamente para assegurar uma posição, né, de certeza, entre aspas, por óbvio, né, nas relações sociais, nas relações comerciais. E da prosperação do Estado absoluto, né? Exato. Nós tínhamos um monarca antes do Estado moderno, que era o legislador, que era o administrador e era o juiz. Então o povo se rebela contra isso. Claro. Né? E aí vem a Revolução Francesa, e aí vem a separação dos poderes. Por isso que direito é história, né, Guilherme? A gente não pode renunciar a isso. É indissociável, né? Indissociável. A gente tem, né, vários alunos que começam a estudar, entram no mundo jurídico ainda logo, adolescentes quase, né? E a gente sente um pouco de falta, assim, dessa bagagem histórica, a historicidade. Isso explica a própria atuação do Supremo, porque as cortes constitucionais, elas já foram limitadas à reprodução da lei, não foram? E aí, claro, com a evolução da sociedade, com a evolução do texto constitucional, com a previsão de direitos que usurpavam a perspectiva individual, isso levou com que as cortes também ultrapassassem as suas funções. Tu vê isso no Brasil como um fenômeno assim especial, sob o ponto de vista do contexto brasileiro? Ele acaba sendo, né? Porque em alguma medida esse juiz ativista, no momento histórico, ele foi importante. Se nós pegarmos o período do governo militar, onde houve restrição de direitos, era importante um juiz, né, que falasse, não, aqui a coisa não vai ser conforme o ato institucional vigente na época. Naquele momento era importante. Mas hoje, se tratando do Estado Democrático de Direito, a gente vê isso como um problema. Né? E aí, trazendo um pouquinho para o lado previdenciário, nós temos visto que muitas demandas previdenciárias têm chegado ao Supremo Tribunal Federal, né, por se tratar de um direito, de uma garantia fundamental, e que o argumento da economia está vilipendiando esses direitos. É um predador externo. É um predador. Né? Na desaposentação, por exemplo, o ministro Fux, depois do voto dele, que foi contrário à tese da desaposentação, deu uma entrevista e falou, olha, a desaposentação, se fosse num outro momento, até seria viável. Mas hoje, se nós, enquanto ministros, aprovássemos ou dessemos o ganho de causa em favor dos aposentados que retornam ao trabalho e vêm pedir posteriormente a desaposentação, nós vamos quebrar, o déficit previdenciário vai ficar estratosférico, uma coisa inviável. Então agora nós temos outra ação que também se discute bastante, que é o adicional de 25%, que inicialmente, ou que a legislação previdenciária trata para a pessoa que depende de um terceiro quando é aposentado por invalidez. Então agora está se discutindo a possibilidade para todos os aposentados que na velhice vão depender de alguém receber um adicional. Por quê? Porque essa terceira pessoa que vai cuidar do aposentado vai dispor de tempo, de dinheiro, enfim. Sim. Então a mínima prestação do Estado, que de novo a decisão acabou suspendendo todos os benefícios, né, falando, olha, economicamente por hora já não é viável. Sim. Então a gente vê a economia superando a autonomia do direito. Né? Eu acho que esse foi o foco central dessa conversa. O argumento aí não foi jurídico. E aí nós temos problema. Ele pode até estar acertado o argumento, mas quando ele não é jurídico, ele abre-se brecha para que em outras situações ocorram aberrações jurídicas. Essa até pode não ser classificada como uma aberração jurídica, mas por ser um argumento não jurídico, temos um problema sério no que tange a perspectiva democrática, porque incumbe ao parlamento legislar sobre isso. Olha, Guilherme, eu queria te agradecer pela presença aqui. Realmente esse foi um tema muito interessante, uma conversa, né, agradável, assim, e é um tema que nos instiga, porque a prova disso é que o tempo vai passando e a gente não vê. É verdade. Mas eu queria te parabenizar pelo teu trabalho, tá? A gente sabe que está advogando bem, é um excelente professor, e te dizer que as portas do nosso estúdio aqui da Universidade Franciscana estão sempre abertas a ti. Eu agradeço o convite. Para mim, de novo, é uma honra retornar à instituição que me formou, né, e estou sempre à disposição do que eu puder ajudar. Nós que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência. E fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!